Olá galera, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho sobre as pirâmides, tá? Certo? As pirâmides são figuras que tem esse formato aqui, ó. As laterais da minha pirâmide ela é formada por triângulos. Não sei se vocês conseguem perceber aqui, ó. Eu tenho as faces laterais formadas por triângulos. E na base eu tenho um sólido geométrico. Aqui eu posso ter um quadrado, um triângulo, vai depender da que a minha pirâmide é, tá? Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre os nomes das pirâmides, vocês vão ver o que eu tô falando, tá? Tá vendo que eu coloquei algumas linhas aqui, ó, uma linha vermelha, uma azul e uma verde. Essas linhas elas são muito importantes, tá? Essa linha vermelha que nós temos aqui, a gente vai chamar ela de altura da minha pirâmide, tá? Ela é a altura da pirâmide, tá bom? Então vou representar pela letrinha ali H, certo? Essa outra aqui, ó, que é a linhazinha verde que eu tenho daqui até aqui, ó, ela vai do vértice aqui até o meio de um dos lados. Essa daí vai ser a apótema da pirâmide, que eu vou representar pela letrinha G, tá? A altura apótema da pirâmide. E aquela linhazinha abaixo, ela é a apótema da base, que eu vou representar pela letrinha M, tá? Certo? Para me calcular a apótema da base, eu vou utilizar isso daqui, ó. Vamos supor aqui, ó, que eu tenho uma base que é essa figura aqui, que é um quadrado, né? O quadrado, o que que ele tem? Ele tem os lados iguais, então todos os lados aqui eles vão medir A, certo? Para calcular a apótema, que eu simbolizo aqui pela letrinha M, basta eu fazer o que, ó? Pegar essa aresta e dividir por 2, tá? Porque ela é metade do meu lado. O lado é isso daqui, a apótema é exatamente a metade. Então basta utilizar essa formulazinha aqui que eu tenho a apótema já. Pega o lado, né, do quadrado aqui e divido por 2. E se eu quiser achar o lado desse quadrado? Basta eu pegar a apótema e multiplicar por 2, né? O 2 está dividindo, passo multiplicando. Então essas são duas formulazinhas importantes, tá? A apótema é metade dessa aresta aqui e a aresta vai ser 2 vezes a apótema, tá bom? Gravem isso que vai ser importante pra gente. Dito isso, a gente tem aqui, ó, se vocês prestarem atenção, essas três dimensões aqui, que é a apótema da pirâmide, a apótema da base e a altura, elas formam um triângulo, né? Elas formam esse triângulozinho retângulo aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, o G, que é a apótema da pirâmide, a altura e a apótema da base. Se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso construir uma fórmula aqui, tá? Utilizando o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, que é o g ao quadrado, é igual à soma dos catetos ao quadrado. Tá bom? Beleza? Então eu posso utilizar essa formulazinha aí, que a gente vai utilizar ela muito, tá? Vocês vão ver que ela é muito importante. Então essa é a primeira fórmula importante aqui pra gente dentro das pirâmides. Anotem aí, tá? Outra fórmula aqui que a gente vai ter é a fórmula da área lateral. Se vocês prestarem atenção aqui, ó, eu esqueci de colocar aqui, mas eu vou pôr, que é a aresta da base, que eu vou chamar de Azinho aqui, tá? Vamos lá. A lateral dessa minha figura aqui, ó, da minha pirâmide, ela vai ser um triângulo. Um triângulo que aqui embaixo vai medir A. E ele tem aqui como altura a apótema da pirâmide, que é o G. Então, se eu quero calcular a área lateral, o que eu preciso? Primeiro, como eu estou calculando a área lateral, eu preciso saber quantas faces laterais tem. Essa daqui tem uma, duas, três, quatro faces laterais, tá? Depende da base. A base vai dizer quantas faces laterais vai ter. Nesse caso aqui tem 4, mas tem outras que vai ter 5, 6, depende, tá? Eu tenho que contar aqui. 1, 2, 3, 4. A base vai dizer quantas faces laterais vai ter, tá? Então, para calcular a área lateral, que eu vou chamar aqui de AL, basta eu fazer o número de faces laterais vezes a área de uma lateral dessas. No caso aqui, como é um triângulo, basta eu fazer esse vezes esse
a aresta vezes a apótema dividido por 2, né? Lembra da formulazinha do triângulo? Que a gente falava base vezes a altura dividido por 2. Então vai ser aqui, ó, a aresta da base vezes a apótema da pirâmide dividido por 2, tá? E depende do número de laterais que eu vou ter, tá? Cada figura vai ter a quantidade lateral, tá? Para calcular a área total, basta eu fazer a área lateral mais a área da base, tá? A área lateral eu vou calcular utilizando essa fórmula, a área total, a área da base, né, vai depender da base. A gente já viu como se calcula a área da base anteriormente. E por último a gente tem aqui o volume, tá? O volume que vai ser o quê? O volume de uma pirâmide é exatamente 1/3 do volume de um prisma. Então, você pode encontrar a formulazinha assim, tá? Mas eu prefiro que vocês utilizem ela assim, ó. Como 1 vezes a área da base vezes a altura, vai ser o quê? A área da base vezes a altura dividido por 3, tá? Eu prefiro que vocês utilizem essa formulazinha aqui, tá? Beleza? Beleza? Mas gravem, o volume de uma pirâmide é 1/3 do volume do prisma, tá? Às vezes só com essa informação você já consegue resolver os exercícios, tá? Bom, falado um pouco sobre as fórmulas, agora a gente vai resolver aqui alguns exemplos para vocês verem como que a gente vai utilizar aquelas fórmulas, tá? A aresta da base em uma pirâmide de base quadrada é 8 centímetros. A altura é 3 centímetros. Calcule. Na letra A ele pede a área lateral. Então vamos lá. A aresta da base, que é essa daqui, em uma pirâmide de base quadrada, então a base que vai ser um quadrado, tá? É 8 centímetros. Então cada lado desse daqui é 8 centímetros. Então já ficamos mais tranquilos aqui. Certo? A altura dessa pirâmide é quantos? 3 centímetros. Então aqui, ó, 3 centímetros, certo? Calcule, ele pede a área lateral. Para calcular a área lateral, a gente viu que eu preciso do número de laterais, número de faces laterais, eu vou multiplicar pela aresta da base, vezes a apótema da pirâmide e dividir por 2, certo? Vamos contar aqui quantas faces laterais eu tenho. 1, 2, 3, 4, né? Porque a base tem 4 lados, logicamente eu tenho 4 faces laterais. Então a área lateral aqui, ó, vai ser 4 vezes. A aresta da base é 8, então vou colocar aqui 8. Vezes, eu tenho a apótema da pirâmide? Não tenho, né? Eu não tenho o Gzinho aqui. Então, eu preciso calcular esse Gzinho. Lembra daquela formulazinha que eu coloquei para vocês? Ela vai ser importante, tá? Como eu não tenho esse Gzinho, eu vou deixar ele aqui. Eu sei que a altura ela mede 3, então 3 ao quadrado, certo? Eu tenho a apótema da base, que é o mzinho aqui, ó. Eu não tenho esse mzinho, mas eu posso calcular ele. Eu sei que o m eu faço a aresta da base dividido por 2. Então basta eu pegar 8 e dividir por 2. Não é o 8 a aresta da base? A aresta da base é 8, 8 dividido por 2 dá 4. Então, o meu m aqui, ó, ele é 4. G ao quadrado é igual 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16, 9 mais 16 dá quantos? 25. Tá em forma de potência, eu passo para o outro lado em forma de raiz. Por que eu não passo mais ou menos? Porque eu estou calculando uma medida, então só vale o valor positivo, tá? Então, raiz quadrada de 25 é 5. Então, a minha apótema aqui da pirâmide vai ser quantos? 5 centímetros. A gente acabou de calcular aqui. Agora eu vou voltar lá para a área lateral. No lugar do Gzinho, eu vou trocar por 5 e dividir por 2. Aqui tem vários modos de você fazer. Você pode fazer 4 vezes 8 vezes 5 e dividir por 2.
Posso fazer 8 vezes 5, dividir por 2, depois multiplicar por 4. Posso fazer isso daqui, ó. 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 vezes 8 vezes 5 dá quantos? 2 vezes 8 dá 16, vezes 5 dá 80. 80, a unidade de medida aqui é centímetros, então a área lateral é 80 centímetros quadrados, certo? Beleza? Então o que a gente precisou fazer aqui? A gente precisou calcular a apótema da pirâmide. Para calcular a apótema da pirâmide, eu precisei calcular a apótema da base. Então, uma coisa dentro da pirâmide vai levando a outra. Então, por isso que é bom ter todas essas fórmulas aí em mente para a gente poder conseguir fazer, certo? Então, anotem aí. Qualquer dúvida, por favor, me comunique. Tá bom? Área total. Área total a gente viu que basta eu somar a área lateral com a área da base. A área lateral a gente acabou de calcular aqui, ela vale 80. Então a gente já tem a área lateral. Ela vale 80. A área da base eu não tenho a área da base, mas eu sei que a base aqui, ele disse que é uma base quadrada. E a aresta dessa base é 8. Então se eu quero calcular a área da base, basta eu fazer 8 vezes 8, né? Que é a área de um quadrado. Vou colocar aqui, ó. A área da base vai ser aresta ao quadrado, aresta da base. A área da base é 8 ao quadrado, que é 8 vezes 8, que dá 64 centímetros quadrados. Beleza? Certo? Então vou colocar aqui 64. 80 mais 64 dá quantos? 0 mais 4 dá 4. 8 mais 6 dá 14, né? Então dá 144 aqui de área total. Como eu estou calculando o área, eu tenho que colocar ao quadrado aqui, tá? A unidade de medida. Por último, ele quer calcular o volume. O volume que é calculado utilizando aquela fórmula. A área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base, a gente acabou de ver que ela é 64, concordo? A altura dessa minha figura aqui, lá no começo a gente viu que ela vale 3, né? A altura é 3, então vou colocar 3 aqui. Dividido por 3. Aqui fica a seu critério, tá? 64 vezes 3 dividido por 3, ou eu posso fazer isso aqui, ó. 3 dividido por 3 dá 1, então eu posso cortar, 64 vezes 1 dá 64. 64 centímetros cúbicos, tá bom? Porque eu estou calculando o volume, eu tenho que colocar ali a unidade ao cubo, tá bom? Caso tenha alguma dúvida, entre em contato, por favor, vai pausando o vídeo em cada alternativa aí, letra A, B e C, e vai anotando, tá? Caso tiver alguma dúvida, me comunique para a gente poder sanar essas dúvidas aí, tá ok? Agora vamos fazer esse exercício aqui um pouquinho mais difícil, tá? Não tanto, mas um pouquinho mais. Uma pirâmide de base quadrada tem 16 metros de altura e 20 metros de apótema lateral. Calcule a área da base. Então ele diz que ela tem 16 metros de altura, então minha altura aqui vai ser 16 metros, beleza? E ele tem também 20 metros de apótema lateral, que seria a apótema da pirâmide aqui, que seria o Gzinho. Então, essa linhazinha verde aqui, ó, ela mede 20 metros, tá? E ele pede para calcular a área da base. Então, mas para me calcular a área da base, ele diz que a base é um quadrado. Então, basta eu fazer lado vezes lado, né? A área da base, basta eu fazer isso daqui, ó. A aresta da base ao quadrado. Mas eu não tenho essa aresta aqui. Mas eu consigo descobrir essa aresta? Bom, eu tenho aqui, ó, a altura e eu tenho a apótema da pirâmide, a apótema lateral. Eu consigo calcular o mzinho aqui, ó.
eu posso calcular o m. Porque eu sei que para calcular aqui a apótema da base, basta eu pegar a aresta da base e dividir por 2. E eu também sei que o azinho, né, a aresta lateral, é 2 vezes a apótema da base. Lembra daquela formulazinha? Então, se eu calcular o m, eu descubro o meu a, tá? Então, vamos calcular esse m, né? Vamos utilizar aquela formulazinha para calcular o m. G ao quadrado é igual a h ao quadrado mais m ao quadrado. O gzinho aqui, ó, que é a linha verde, né, vale 20. O h vale 16. E o mzinho eu não tenho, quero descobrir esse m. Então vou deixar m aqui mesmo, certo? 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que dá 400. 16 ao quadrado é 16 vezes 16. Eu vou fazer aqui do ladinho aqui, ó, pra gente poder ver quantos que vai dar. 6 vezes 6 dá 36, vai 3. 6 vezes 1 é 6, mais 3 dá 9. 1 vezes 16 é o próprio 16. Então aqui vai dar 6. 9 mais 6 dá 15, vai 1. 1 mais 1 dá 2. Então deu 256. O que eu vou fazer aqui? Ó? Esse 256 ele está positivo, eu vou passar ele para cá negativo. Então vai ficar 400 menos 256 igual a m ao quadrado. 400 menos 256 eu vou fazer aqui. O 4 eu vou ter que emprestar aqui, vai ficar 3. Mas aqui eu também vou ter que emprestar, vai ficar 9. E aqui vai ficar 10. 10 menos 6 vai dar 4. 9 menos 5 dá 4. 3 menos 2 dá 1. Então deu 144. Então aqui eu tenho 144 igual a m ao quadrado. Está em forma de potência, passa para o outro lado em forma de raiz. Raiz quadrada de 144, eu sei que é 12, né? 12 vezes 12 é 144. Então eu descobri o valor da apótema da base, que vale 12. Mas eu quero a aresta da base, né, que é o azinho. Então eu vou pegar esse 12 aqui e vou trocar no lugar do m. Então vai ficar a igual a 2 vezes 12. 2 vezes 12 dá 24, né? 24 metros. Então a aresta da base mede 24 metros. Agora eu vou pegar essa aresta e vou colocar na formulazinha da área da base. Vou calcular aqui em cima, tá? A área da base vai ser 24 ao quadrado. 24 ao quadrado, que é 24 vezes 24. Vamos fazer aqui. 4 vezes 4 é 16, vai 1. 4 vezes 2 é 8, mais 1 dá 9. 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 2 é 4. Aqui dá 6. 9 mais 8 dá 17, vai 1. 1 mais 4 dá 5. Então a área da base aqui deu 576 metros quadrados. Beleza? É um exercíciozinho um pouco difícil, tá? Trabalhar pirâmide não é fácil, tá? Então, recapitulem tudo que vocês olharem no vídeo, tá? Assista várias vezes para vocês conseguirem memorizar tudo que a gente está fazendo aqui, tá bom? Beleza? Caso tiver alguma dúvida, me avise. Por último, a gente vai tratar aqui do volume do tronco de pirâmide. Tá, o que vem a ser o tronco de uma pirâmide? É como se eu pegasse aqui e cortasse aquela ponta que eu tenho na pirâmide. E ela vai ficar com esse formato aqui. Tá? Se vocês observarem aqui, ó, eu tenho uma altura aqui, ó, que eu vou chamar ela de K. Tá bom? Vou trocar aqui a letra, não vou deixar o H, tá? Só para não confundir vocês. Tá? Então a altura aqui vai ser representada pela letrinha K. Eu tenho aqui, ó, se vocês prestarem atenção, esse meu tronco de pirâmide ele tem duas bases. Ele tem uma basezinha menor e uma base maior, tá? E essas bases aqui, elas vão ter duas áreas. Ela vai ter uma areazinha que eu vou chamar de Bzinho
e uma área um pouco maior que eu vou chamar de B maiúsculo, ou Bzão, tá? E para calcular o volume é essa linda fórmula aqui, muito extensa, tá? Que vem a ser altura dividido por 3, área maior, tá? Que é essa área aqui, mais raiz quadrada da área maior vezes a área menor, mais a área menor, tá? Então você vai utilizar essa fórmula aqui, tá bom? Vamos ver um exemplo para vocês entenderem o que a gente está falando. Eu vou só copiar a fórmula aqui para ficar um pouco mais fácil de vocês visualizarem, tá? Volume é igual a altura dividido por 3 vezes a área maior mais a raiz quadrada da área maior vezes a área menor mais a área menor, certo? Então vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Calcule o volume de um tronco de pirâmide, o qual tem 10 metros de altura, então o meu K vale 10, e bases quadradas de lado 6 metros e 4 metros. Então eu sei que o meu K é igual a 10, o meu B, a minha área maior, logicamente vai ser a que tem 6. Então para calcular a área, ele fala aqui, ó, bases quadradas de lado 6 metros e 4 metros. Então, para calcular a área maior, como é um quadrado, basta eu fazer 6 ao quadrado. Então, vai ficar aqui, ó, 6 ao quadrado, que dá 36. E para calcular a base menor, logicamente, vai ser o 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, que dá 16. Tá bom? Vou jogar tudo isso na fórmula para calcular o volume. O K vale 10, então 10 sobre 3. A área maior eu calculei, deu 36, mais raiz quadrada da área maior vezes a área menor, mais a área menor. Tudo isso, tá bom? Então o volume aqui vai ser igual a 10 sobre 3. 36 eu posso somar com 16, ou você deixa para somar no final, tá? Eu vou deixar para somar no final aqui para ficar um pouco mais simples. O que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso calcular essa minha raiz aqui, ó. Como eu tenho uma multiplicação dentro da raiz, eu posso fazer raiz quadrada de 36, que dá 6, raiz quadrada de 16, que dá 4, mais 16. Vamos continuar aqui. Volume é 10 sobre 3. O que eu resolvo primeiro? A multiplicação. Então vai ficar 36 mais 6 vezes 4 dá 24, né? Mais 16. Agora eu vou somar tudo que está entre parênteses. 36 mais 24 mais 16. Vou fazer aqui embaixo. 36 mais 24 mais 16. 6 mais 4, 10 mais 6, 16. Vai 1. 3, 4, 5, 6, 7. Então deu 76. Então o volume é igual a 10 terços vezes 76. Aqui, ó, é como se eu tivesse umzinho aqui embaixo. Para me multiplicar isso, basta eu fazer 10 vezes 76. Quando eu multiplico por 10, basta eu colocar um número e um zero depois, certo? 3 vezes 1 dá 3. Fiz isso daqui, tá? 10 vezes 76, 760. 3 vezes 1, 3. 760 dividido por 3, eu vou fazer aqui, ó, do ladinho. 760 dividido por 3. 7 dividido por 3 vai dar 2, que dá 6, que sobra 1. Baixo 6. 16 dividido por 3 dá 5, que dá 15, sobra 1. Abaixo 0. 10 dividido por 3 dá 3, que vai dar 9, sobra 1. Vou colocar uma vírgula e um zero. 10 dividido por 3 dá 3, que vai dar 9, sobra 1. Se vocês prestarem atenção, vai dar uma dízima periódica. Então o volume aqui, ó, ele é igual a 253,3. A unidade medida lá era metros, né? Então metros cúbicos. Tá bom? Beleza?
o tronco da pirâmide, essa fórmula um pouquinho comprida, se eu não me engano, teve um exercício no vestibular da UFMS de 2017 ou 2018, tá? Depois eu posso trazer pra gente fazer juntos, tá bom? Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, por favor, me comunique.